Boa noite a todos. Eu venho compartilhar uma mensagem que Deus tem tocado no meu coração, que ela vai falar sobre a oração e a oração dentro do contexto do cenário esportivo, como uma ação protocolar ou uma ação verdadeira. Na atual sociedade, nós vivemos em um momento em que muitas vezes estamos banalizando o significado de algumas situações, de algumas atitudes, de algumas ações. E a oração, ela é uma das ações mais importantes no relacionamento com Deus. Se tratando da oração do Pai Nosso, que é o que nós vamos tratar nessa temática de hoje, Deus, através de Jesus, em Mateus 6, retratou que a oração do Pai Nosso ela serviria como um exemplo, que os temas, que as situações tratadas na oração do Pai Nosso nos mostrariam um caminho quando não soubéssemos as palavras corretas ou as preocupações em relação ao que dizer a Deus durante um momento de oração. Então, por mais que se trate do cenário esportivo, de alguma maneira, isso também serve para as diversas áreas das nossas vidas, em outras situações profissionais e principalmente para aprendermos e não problematizar uma situação, mas ao invés disso, de nos aproximarmos da vontade, da sinceridade que Deus espera de nossos corações. Então, quando nós iniciamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que estais no céu. E a primeira questão é que o termo pai ele é utilizado. Nós chamamos Deus como pai. E em Provérbios, no seu capítulo 3 versículo 12, Deus nos ensina que um pai corrige aquele a quem o ama. Assim como um pai, no sentido paterno, corrige o seu filho, porque quer o bem desse filho. E aí cabe a nós termos a nossa primeira reflexão. Será que verdadeiramente nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a correção do Senhor, sem reclamar, sem murmurar, e estarmos dispostos a entender os propósitos que Ele tem para as nossas vidas? E aí na sequência nós dizemos: santificado seja o vosso nome. Nós dizemos que o nome de Deus é santo e Deus, no capítulo de 1 Pedro, ele requer de nós o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós dizemos a Deus que Ele é santo, Ele nos traz uma resposta, esperando de nós uma reciprocidade quanto a isso, um esforço quanto a isso. Deus sabe que nós nunca alcançaremos o nível de santidade que Ele espera de nós, mas que certamente, se nós nos esforçarmos, se nós nos colocarmos à disposição, Ele vai nos honrar, Ele vai nos ajudar nessa trajetória. E aí nós continuamos: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem um grande questionamento: será que estamos prontos para receber a vontade de Deus? Ou será que muitas vezes em nossas orações nós procuramos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses e não nos colocamos à disposição de ouvir a vontade de Deus, de seguir a vontade de Deus? Será que muitas vezes não estamos buscando os nossos próprios interesses, os nossos próprios resultados, as nossas próprias conquistas, e muitas vezes, quando a resposta de Deus é contrária, a resposta de Deus é não, nós não procuramos refletir a respeito daquela situação e, ao invés disso, nós começamos a questionar a Deus, questionar a existência de Deus, passamos um período sem orar, sem falar com Deus, o que na verdade acaba somente nos afastando daquilo que Deus tem para as nossas vidas e do que Ele espera em relação às nossas atitudes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa situação ela é muito importante porque ela mostra que Deus nos sustenta. E quando é citado o pão, não é somente do alimento, mas Deus nos dá tudo aquilo que necessitamos para viver. E se estivermos ligados com Ele, também teremos não somente uma vida, mas também uma vida com abundância.
E na sequência, um dos quesitos mais importantes. Muitas vezes pedimos perdão a Deus, mas não estamos prontos para perdoar o nosso próximo. Muitas vezes na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina esportiva, estamos brigados um com os outros numa relação técnico-atleta, numa relação atleta e atleta, numa relação entre os profissionais e queremos o perdão de Deus e queremos a bênção de Deus mesmo assim. Quando na verdade Jesus nos ensina através desta oração que nós só somos perdoados, que tudo aquilo que nós erramos, falhamos por algum motivo, só é esquecido, só é perdoado por Deus se nós tivermos a mesma ação, a mesma atitude para com o nosso próximo. E uma situação que também é muito importante, finaliza essa oração. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, em nossas orações, nós colocamos e pedimos que Deus nos livre do mal e que Deus nos livre de determinadas tentações. Quando, na verdade, muitas de nossas ações elas são baseadas no orgulho, elas são baseadas no engano, elas são baseadas na ganância. E quando nós começamos a plantar com essas atitudes, certamente o mal sobrevirá sobre as nossas vidas em algum momento. Então acaba sendo muitas vezes uma atitude de hipocrisia da nossa parte quando nós apresentamos palavras a Deus e as nossas atitudes elas são totalmente contrárias. E muitas vezes Deus nos mostra, Deus nos alerta, Deus usa pessoas para nos tirar de uma imoralidade sexual, do caminho das drogas, do caminho das bebidas, do caminho da mentira, do caminho do engano, do caminho do orgulho, mas o nosso coração permanece endurecido e mesmo assim nós deixamos de refletir a respeito da oração e das palavras que nós estamos levantando a Deus. Então a principal reflexão quando num pré-jogo, quando num pós-jogo é colocada a oração do Pai Nosso eu estou me expressando, eu estou buscando contato com Deus. Mas ao mesmo tempo, será que Deus está ouvindo? Será que Deus está recebendo a minha oração? Ou será que por causa das minhas atitudes, devido à combinação das minhas palavras não caminharem da forma adequada em relação às minhas atitudes, Deus de alguma maneira não vai receber ou vai ignorar? Será que a minha oração ela está passando do teto e atingindo a Deus? Ou será que a minha oração está ficando sobre o teto porque no final das contas eu estou buscando oportunismo, estou buscando interesse, estou buscando a minha vontade e não a vontade de Deus? E aí, dentro disso, o processo de conscientização ele é muito importante. Nós falamos aqui que muitas vezes a oração do Pai Nosso ela é tratada de uma maneira protocolar, às vezes feita de uma maneira correndo, rápida, somente por fazer, o que acaba não sendo o mais adequado, porque Deus espera de nós um coração verdadeiro, um coração sincero, uma oração verdadeira. E aí nós temos uma seguinte situação. Eu estou ciente de que estou fazendo uma oração protocolar e que minha vida tem sido protocolar em relação a Deus, mais baseada nos meus interesses do que realmente numa relação, numa aproximação com Deus. E eu quero continuar. Essa é uma decisão não muito adequada, mas de acordo com o livre-arbítrio que todos nós temos. E podemos continuar tendo essa escolha, mas sabendo que Deus não está recebendo a nossa oração segundo as passagens bíblicas que foram citadas. Nós temos a situação de pessoas que gostam de se enganar. Então eu estou fazendo uma oração que é protocolar, que ela não é verdadeira, mas mesmo assim na minha cabeça, na minha teimosia, no meu orgulho, Deus está me ouvindo, Deus está me abençoando e muitas vezes nós temos de Deus as migalhas, quando na verdade Ele quer nos dar grandes bênçãos, grandes portas, mas o meu discurso, para não mudar, para continuar com meu coração endurecido e as minhas atitudes baseadas no que eu penso e não no que Deus espera de mim, eu busco utilizar do engano, que também é uma escolha.
o que também traz consequências e não é o mais adequado. E aí nós temos a situação de que eu estou percebendo que a minha oração ela tem sido protocolar, mas o meu coração deseja uma mudança, deseja um processo de arrependimento e de sinceridade. Então, quando eu entro diante de Deus e tenho essa sinceridade, esse arrependimento e essa convicção de que se eu for verdadeiro com Deus, Ele vai receber a minha oração, certamente eu terei avançado e terei dado um passo muito importante. Não que eu vá parar de errar, não que eu vá parar de falhar, não que eu vá parar de pecar, mas através do meu esforço eu vou permitir que Deus esteja me moldando e recebendo a minha oração, o que já é de um grande avanço. Então, muitas vezes, essa palavra chega como uma correção às nossas vidas. E quando ela chega como correção, ela fala primeiramente a quem está trazendo e também já passou por isso, para que possa abençoar outras vidas. Então, se você deseja um relacionamento verdadeiro com Deus, que não seja apenas uma oração para você atleta, para você profissional, antes de um jogo, que seja uma vida que busque entender os propósitos do Senhor para você e que tudo, no final das contas, é para o seu bem. Que essa conscientização e esse desejo de mudança possa te despertar, possa te fazer melhorar, possa te fazer mudar, e certamente assim você viverá os grandes planos de Deus, os grandes sonhos de Deus para a sua vida. E aí cabe a cada um de nós essa reflexão. A minha oração, ou a oração do Pai Nosso, dentro desse cenário que eu trabalho, o cenário esportivo, ela tem sido protocolar, ela tem sido algo de rotina, banalizada, por obrigação, por interesse, ou ela tem sido verdadeira? E o mais importante, se ela tem sido protocolar, eu estou disposto a mudar, a evoluir? E se ela tem sido verdadeira, eu estou disposto a caminhar ainda mais com Deus e a mudar, a entender o que Deus quer para as pessoas ao meu redor? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.